coisa interessante é que a Sara foi a única, né? Acho que do Brasil tu foi a única, né, Sara? Não. Do Nordeste é a única. Foi do Nordeste. Tá? Mas só foi 3 brasileiros. Ou só três brasileiras. 3 brasileiras, né? 3 brasileiras. A Thaisa, que já é de renomada, a Thaisa Bergman, lá da Federal do Rio Grande do Sul, né? A Raíssa, né? Afinal de contas, já estava lá. E a Sara. Então a Sara está fazendo nome porque um evento, as proporções que ela participou, né, com os maiores nomes da área, não é fácil encarar isso de frente, ainda mais que ela ainda está, né, não é doutora, mas mesmo assim já está falando só uma questão de tempo, né, daqui a 2 meses, 3 meses no máximo, ela recebe o título de doutora e ela vai seguir os seus passos. E o meu objetivo como orientador é que as pessoas passem um período comigo. Não preciso ficar eternamente comigo. Quanto mais vocês se diluírem, né, academicamente pelo Brasil e pelo mundo, melhor para vocês e também melhor para mim, porque eu tenho um colaborador em todo canto. Então, Sara, você tem meia horinha, e aí se estiver faltando 5 minutinhos eu levanto a mão e tal. Se eu ver que dá um tempo, eu nem preciso levantar. Tá? Não, a apresentação Vale? vai ser bem rápida. Beleza, Então, boa noite, pessoal. Já tá noite. Tá quase, né? Mas enfim. Espero que vocês tenham gostado de todas as apresentações que aconteceram até agora. A minha apresentação eu acho que vai ser a mais rápida, porque, enfim, eu só vim aqui mostrar para vocês o que é a ciência que estão fazendo e vão ser lançados, como o professor disse, daqui a muitos anos. Então, o título da minha apresentação é Hubble World Observatory, que é a missão espacial mais ambiciosa do século. E eu queria começar essa apresentação pedindo para vocês, já que a gente está super cansado nas todas as apresentações até agora, que vocês respirassem fundo e expirassem. vai esperar. Então, todos nós que estamos aqui nessa sala, a gente está respirando oxigênio. E oxigênio, ele tem uma assinatura na nossa biosfera. E ela é marcada e tem mostrado para o universo, há bilhões de anos, que existe vida na Terra. Então, praticamente todo o oxigênio que a gente está respirando agora, praticamente todo o oxigênio que a gente está respirando agora, ele é um subproduto da fotossíntese. Então, a fotossíntese, quando ela surgiu há bilhões e bilhões de anos atrás, ela começou a mostrar e a popular a nossa atmosfera com oxigênio. Então começou a ter um sinal na atmosfera com isso. Então, se você fosse um alienígena e estivesse olhando a Terra de longe, se você tivesse um telescópio muito bom e entendesse um pouquinho de fotoquímica, você ia perceber que existe alguma coisa muito estranha na atmosfera da Terra pela presença de oxigênio que não poderia ser explicado sem a presença de vida. Então, o oxigênio é uma das moléculas mais importantes, que é conhecida como bioassinatura. Uma bioassinatura nada mais é do que uma molécula que indica a presença de vida, uma atividade biológica. Então, não somente o oxigênio é uma bioassinatura, existem outras, como o ozônio, metano, a famosa fosfina, dióxido nitroso, e a lista se estende por muitos. Então, essa busca por bioassinaturas, ela requer primeiro um passo para trás. A gente precisa encontrar planetas fora do sistema solar, os exoplanetas. Vocês vinham ouvindo ao longo de todas essas apresentações falando sobre exoplanetas. Então, a história da busca por planetas, né, a gente precisa pensar, primeiro que a gente tem que ter telescópios ambiciosos para responder perguntas também ambiciosas. Então, todo o caminho que a gente fez até o momento, a gente há 35 anos atrás, com o Hubble, a gente vem traçando esse caminho com o telescópio. A gente passou pelo Spitzer, o Kepler, o TESS, que o Kleber falou bastante, né, explicou bastante como é que faz a observação. O famoso James Webb, o Roman, que é um telescópio que vai ser lançado, dizendo eles, né, em maio de 2027, certo? E o nome Roman é da Nancy Roman, que foi a primeira mulher executiva da NASA.
Então também tem, essas aqui são as missões que a NASA ela tomou de conta, mas também tem da ESA, que é da Agência Espacial Europeia, né? Então tem o CURO, o Gaia, o PLAT, que o professor participa ativamente, e muitas outras missões. Então todas essas missões, de alguma maneira, ela modificou o nosso pensamento sobre como é que o universo funciona, mas não somente isso, como a gente se encontra dentro do universo. E aí eu queria mostrar para vocês um vídeo muito interessante, que eu vi em uma palestra que eu assisti lá, que era... Então esse vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês são as descobertas que todos esses telescópios que eu mostrei agora, eles descobriram os exoplanetas. Eu queria a caixinha de som porque esse vídeo é muito legal. Então, em 1992 foi descoberto 2 exoplanetas orbitando uma estrela de nêutron. E aí, em 1995 foi a descoberta de Maior em Keylor com 51 Pegasus B. E aí começou um boom acelerado de descobertas de planetas de diferentes metodologias, né? Cada cor, não sei se dá pra ver, é um método diferente de detecção. Então vocês percebem que existem exoplanetas em todas as áreas da galáxia, da nossa galáxia. Aí vai aparecer do Kepler e vai ficar louco. Então, ó, aqui tá vendo essa loucura aqui? É porque a missão do Kepler começou. E é isso aqui é a região do Kepler. Então começou um boom desacelerado de descoberta de exoplanetas. Uma pausa dramática. Mas a gente tem quase 6 mil chegando. Acho que tá 5.900 por aí. Seguindo essa tradição de descobertas de exoplanetas, a gente tem então um telescópio que ele vai buscar responder uma das perguntas mais ambiciosas que a gente tem. E o Hubble Worlds Observatory, que é um desses aqui, ele vai ser lançado em 2040, com o objetivo principal de descobrir e caracterizar pelo menos 25 terras parecidas com a nossa. E a parte mais fundamental, o âmago desse telescópio, se a gente buscar o núcleo dele, é responder a pergunta mais complexa da nossa humanidade: se estamos sozinhos. Então, a ideia principal dele é justamente procurar o que o professor até tinha comentado numa das primeiras apresentações. É basicamente a pergunta que a gente vem se fazendo, e por isso que é o grande motivo de todos nós estarmos procurando exoplanetas. Não existe um motivo maior do que isso. Mas durante as apresentações que eu vim assistindo na conferência, não é só essa pergunta, existem várias outras perguntas que ele tenta responder. E esse aqui é um panorama muito geral de algumas das perguntas que ele quer saber, que envolve inclusive, cadê a Bárbara? Que a Bárbara apresentou ainda agora. Então, qual é a massa da partícula escura, né? Eu não vou ler todos, mas só alguns. Então, como que os elementos pesados eles são reciclados nas galáxias, né? Quantos buracos negros existem na Via Láctea, né? Qual a menor galáxia que existe? Será que tem vida em exoplanetas? E muitas outras perguntas. E tem uma que é interessante ali: será que existem mundos habitáveis congelados na parte mais externa da galáxia? Ou da galáxia não, do sistema solar? E aí, essa semana, porque a gente tem um grupo no Slack que as pessoas elas discutem somente do HWO. E aí o Sean, eu vou chamar de Sean porque o nome dele é complicado, ele disponibilizou uma foto, uma imagem com todas as ciências que o HWO vai buscar responder. E é basicamente em 4 grandes núcleos, né? Como é que é a evolução dos elementos, como é o crescimento das galáxias, o sistema solar em contexto e os mundos vivos, os mundos habitáveis. Se a gente entender esses 4, é isso tudo que ele tenta responder. Eu não consigo ler direito aqui, e nem aqui também, então eu não me lembro nenhum de cabeça, deixa eu ver aqui. Tem uns interessantes aqui, não sei se dá pra ver, ó. As primeiras estrelas, tem
Eu sei que isso aqui é defesa planetária, porque teve uma apresentação também somente sobre defesa planetária. Bom, existe um mundo aqui. É um mundo basicamente de todas as ciências astrofísicas que a gente pensou. Então, por isso que eu digo e repito, é um dos telescópios mais ambiciosos que a NASA deve produzir. E aí, se a gente der um zoom nesse último aqui que eu coloquei, a gente tem a busca por vida em exoplanetas, bioassinaturas de superfície, que é um caso que o nome que ele foi agora, o Vitor, ele vai buscar também, são bioassinaturas de superfície, testar também a origem da vida. E tem umas legais aqui, que alguém pode perguntar depois, e eu acho que alguém vai perguntar sobre isso, que também são esses dois aqui, ó. Caracterização de técnico-assinaturas, que é basicamente, não é uma bioassinatura, é uma assinatura de vidas inteligentes, tá certo? E a busca por vida que a gente não sabe. Mas nessa apresentação de hoje, e o que a nossa pesquisa se baseia, é a busca de vida em exoplanetas como parecida com a nossa. O primeiro problema que a gente se esbarra nisso é que, mesmo que a gente queira encontrar uma Terra 2.0, é muito complicado. Aqui eu coloquei um pontinho, e aqui é o Sol. Só para vocês terem uma comparação de magnitude, a nossa Terra ela é 10 bilhões de vezes mais fraca que a nosso Sol. Então, para fazer os métodos que o Kleber falou, e, enfim, de trânsito, é muito complexo, porque a passagem da Terra em frente da estrela se perde no próprio ruído. Então, eu trouxe aqui até uma comparação da Terra com um sistema trapiche que a Meg falou, que é uma estrela bem pequenininha, que tem 7 planetas terrestres e é fácil de observar. Só que ele tem um problema. O professor Daniel falou que estrelas tipo M, elas são muito ativas. São muito ativas. Então, se elas são muito ativas, é difícil também observar. Mas o HWO, ele não quer tirar um trânsito. Quer dizer, eu vi alguém falando que ele também quer fazer trânsito, mas eu não posso confirmar 100% nisso. Mas a ideia principal é fazer isso aqui. Tirar uma foto. Fazer um imaginamento. Tirar uma foto de uma Terra 2.0. Então, isso aqui é uma imagem simulada de como seria que o HWO iria olhar o sistema solar com a Terra azulzinha aqui. Só que imagine, que loucura deve ser, que tecnologia e engenharia que deve tomar para que um cronógrafo consiga ocultar completamente o sinal da estrela de tal maneira que você consiga ver uma pontinha azul. Então, a primeira coisa que a gente tem que procurar, e a Meg falou bastante também, e o Kleber, é procurar planetas dentro da zona habitável, certo? É a primeira busca, porque são o local onde pode haver água líquida. Mas somente estar dentro dessa zona não quer dizer 100% que vai ter vida. A gente precisa fazer a caracterização desses planetas. E essa caracterização, ela se dá, eu estou olhando aqui o planeta, eu consigo fazer a caracterização quando a luz ela bate em diferentes comprimentos de onda e consigo tirar o espectro. Deixa eu ver se eu consigo pausar aqui. Não consigo. Ai, não dá pra pausar, gente. Isso é um vídeo ou um GIF? É um... Isso aqui é só um GIF. Não, vou deixar, vocês vão entender. Então, basicamente é o seguinte. Quando eu tenho um sinal de água, ele dá uma absorção no espectro. Essa absorção ela é muito conhecida da água. Essa daqui, do oxigênio, também é muito conhecida. Essa daqui é 0,76 micrômetro. Essa daqui é uma das marcas fundamentais do oxigênio. Mas não só isso. Vocês estão vendo que existe aqui, do ozônio. Se vocês perceberem bem, ela começa nessa banda aqui do 0,5. É do ultravioleta. Se vocês se lembrarem da palestra do professor, o NIPS e o HARPS, eles trabalham dentro da banda do infravermelho ao visível. Do visível ao infravermelho. Mas está faltando uma banda aí. E essa banda aqui do ultravioleta. Que é o que ele está pretendendo fazer. Varrer toda essa área. Por quê? Porque, se vocês perceberam, o ozônio ele só aparece dentro dessa banda aqui. E nem mais outra banda ela aparece. E por que isso é interessante? Porque a nossa Terra, ela deixou de ser um planeta inabitável para ser um planeta habitável. Então, ele começou como sendo um planeta alienígena, sem nenhuma presença disso, e começou a trilhar até onde a gente está agora, todo mundo aqui sentado e assistindo essa palestra.
Então, o primeiro passo foi que a nossa Terra, ela foi um período arqueano, certo? Em que não tinha essa presença. Vocês estão vendo aqui, ó. Eu não tenho ozônio aqui, mas eu tenho muita presença de metano. Então, a primeira bioassinatura da Terra foi metano. Passou alguns bilhões de anos e a gente entrou na era do Proterozoico, que aconteceu o grande evento de oxidação. A Terra começou a ter vida e teve um boom de vida. E aí o ozônio começou a aparecer e um pouquinho de nada aqui do oxigênio. Mas o tempo foi passando. E a Terra agora, ela tem essa característica. A gente tem uma absorção muito forte do ozônio e um pico bem pronunciado do oxigênio. Por isso que eu falei que se no momento que a gente encontrar esse pico não, essa absorção do oxigênio em qualquer outro planeta, é quase que certeza que existe vida. Então a gente passa nesse momento de um planeta totalmente inabitável para habitável. Isso é importante porque a nossa própria história conta como é que a evolução planetária pode acontecer isso. Então, a ideia do nosso trabalho, agora eu vou começar com fotos, tá? O nosso trabalho foi basicamente usando essa ideia da evolução do arqueano proterozoico e da Terra moderna e tentando ensinar a máquina como é que ele consegue observar essas absorções dentro de um ruído, tá certo? Usando, porque como eu falei para vocês, o HWO ainda não vai ser lançado. A gente nem sabe como é que não tem uma cartilha de informações de configuração de telescópio, não existe ainda. Então existiu 2 telescópios que eles se basearam, que são telescópios conceituais, que só foi lançado, não foi feito mesmo a instrumentação, que é o WABEX e o LAVOIR. Os 2, eles também são telescópios espaciais e que o HWO deve ser alguma coisa entre eles 2. E foi por isso que a gente utilizou ambos, tá certo? E aqui eu também tirei uma foto com a Thaisa, que até então eu não sabia o quão famosa ela era, mas eu descobri que ela é muito famosa. Só para vocês terem noção, ela recebeu um prêmio internacional da L'Oréal Unesco para mulheres na ciência em 2015, pela sua importante contribuição ao conhecimento de áreas de núcleos ativos de galáxias e buracos negros. Eu acho que foi a única mulher até o momento brasileira que ganhou esse prêmio. E ela estava lá, falando sobre galáxias em um evento que até então era só para mundos habitados. E essa aqui do meu lado é a Raíssa, que eu me conheci pela primeira vez. Ela é uma nordestina da Paraíba, da João Pessoa, desculpa. Ela é do João Pessoa. A gente se conheceu há 2 anos atrás, tá certo? Ela estava fazendo, inclusive com a Meg, ela me apresentou, estava tendo um workshop da Mackenzie e eu disse, opa, vou assistir. E aí no último slide da Raíssa, ela colocou o e-mail dela, eu disse, vou mandar nesse instante o e-mail para ela. E foi aí, daí pra frente a história. E aqui, por algum motivo, o IFMA, que é onde eu fiz a graduação em Física, eles postaram em tudo por canto. Isso aí foi uma postagem que eles fizeram do Instagram deles e colocaram egressa do IFMA, né? Eu fico muito feliz. E essa aqui é a foto do nosso encontro. Foi a primeira conferência de que reuniu cientistas e engenheiros para discutir unicamente uma única coisa, que era como vamos construir um telescópio mais ambicioso. Eu vou dizer do século porque, vocês viram, é muita ciência para um único telescópio. E aí é muito difícil ver, eu botei porque eu tô ali. A Raíssa tá bem aqui, porque os do LOC, né, da organização, ficaram na frente. Então a Raíssa tá bem aqui. A Thaisa tá do meu lado, mas eu ocultei ela com um círculo vermelho, mas ela tá do meu lado. Se eu souber. Não é? Então tem muitas pessoas muito importantes aí. Aqui é a Janice Lee, ela é uma das representantes também. Quem não sabe, é a famosa equação de Drake para saber a probabilidade de existência de vida em outros planetas. Enfim, a filha dele estava lá. O astronauta, a Thaisa postou hoje, não consigo lembrar de cabeça, ela postou aqui, tirou uma foto com um dos astronautas que fez alguma missão, não sei. Mas esse trabalho nos redou um paper, então eu, a Raíssa, o Kleber e o professor Daniel, a gente está nesse paper em que é justamente como é que faz
esse retrieval, eu não gosto da tradução de retrieval, que é tipo recuperação, não é muito legal, mas tentando recuperar, usando inteligência artificial, espectros de reflexão de terras análogas em evolução, tá certo? E aí eu tinha colocado o slide que a gente tinha publicado na Mofre Notes, né? Tinha submetido na Mofre Notes, mas bem ali no café chegou um e-mail para mim dizendo que não foi aceito porque não fugia do escopo da revista, né? E eles sugeriram outra revista, enfim, aí por isso que eu tirei daí. Outra coisa também legal, eu tive que colocar assim porque não dá para ver nada, né? Mas está sendo lançado um paper que é basicamente os casos científicos do HWO, tá certo? Tem todo mundo que está aqui e a líder é a Courtney Dressing. A gente está lá, eu e o Kleber, a gente está aqui nesse paper. Não sei quanto vai ser lançado porque, por incrível que pareça, o paper tem mais de 120 páginas. Não é um paper, é um book. Eu sinceramente não sei como vai ser. Teve uma grande discussão em reuniões se ia dividir esse paper em 500 milhões de partes, mas até agora está 120. Demora muito para carregar no Overleaf. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, porque o HWO ele vai nos dizer, então, que talvez a gente não esteja, que a gente esteja. Oh, meu Deus do céu. O HWO irá nos dizer que não estamos sozinhos. Ou ele irá nos dizer o quão sozinhos realmente estamos. E eu queria terminar essa apresentação falando de uma foto que já passou aqui, acho que foi com os meninos. Foi. Que é uma foto muito bonita, que é o pálido ponto azul. Foi quando a Voyager, a 6 bilhões de quilômetros de distância, ela virou a câmera e tirou a foto da Terra. Parecendo uma poeira no espaço, absolutamente nada. Mas isso aqui contém toda a história da humanidade. Obrigada, pessoal. Tô arrepiado aqui. Sério? Paz. Show. Perguntas, por favor, comentários. Por que tu não botou aquele print do engenheiro falando a gente sabe exatamente como fazer isso? Oh, eu esqueci Devia ter mesmo. botado. Caramba, eu esqueci. Tem que falar com a Meg, a gente quer ver esse insight, né? Nossa, eu só explicando pra vocês. O Leaf, eu esqueci o nome dele agora. Ele é o arquiteto da missão, né? E aí ele postou no LinkedIn dele um vídeo que fizeram enfim, de divulgação do HWO, umas semanas antes da conferência. Aí ele tinha colocado, né, que o HWO iria buscar vida fora da Terra. Aí ele falou, sabemos como fazer isso, a gente vai revolucionar a história. Aí e é só uma linha assim de coisa, eu ficava me arrepiada quando eu vi isso. Perguntas? É pior, é porque tipo, as perguntas que eu tenho são muito no âmbito do quão revolucionário tipo, pode ser para o futuro da astronomia. Pensar assim, né? Tipo, não só a astronomia, mas principalmente na astrobiologia, porque realmente, eu até em rodas de conversa, tipo, na Feira das Profissões, quando o pessoal ia lá perguntar, eu sempre falava que tipo, os dois cenários são muito fortes de entender, né? Tipo, o cenário de não estamos sozinhos é um cenário pesado, e o cenário de estamos sozinhos eu acho que é ainda pior, né? Que você ficar, olha, a gente não tá, só tem a gente e as merdas que a gente faz. Com perdão da palavra, mas a gente ter o veredito, né? Tipo, bater o martelo, eu acho que isso talvez mude um pouco, né? A forma de fazer ciência no geral, talvez, né? Tipo, os seres humanos, se a gente descobre que a gente está só, eu espero que comecem a pensar um pouco mais em como se manter vivo, né? E se não estiver só,
Aí vem o lado preocupante, né? Que a gente já vem pro lado da sobrevivência e instinto, né? Tipo, de tentar Mas se a gente proteger. viveu até agora sem essa resposta. Acho que... Não sei. Isso é conversa... É por isso que tipo, as perguntas que eu tenho... É um negócio muito mais complexo realmente que a gente imagina, que vai além de consequências científicas, né? Tem muita questão de filosófica, social, religiosa também. Então, tipo assim, é um negócio que vai mudar de fato mesmo a sociedade. Impacta demais a humanidade. Para vai esse assunto, por favor. Não, ele tá aqui, mano. Pessoal, pastor, não. Tô perguntando depois, tô brincando. Não, Sara, assim, é uma pergunta bem pessoal agora que eu faço pra você, porque você tá aqui nesse lugar agora e você é uma representação de muita luta, muita garra, né, e tal, porque pra quem conhece tua trajetória é linda, né, de muito orgulho, assim, pra todas as pessoas que estão ao teu redor. E você ter tido a oportunidade de estar nesse evento, eu gostaria de te perguntar uma coisa. O que te marcou nesse evento? Qual foi a coisa que tu olhou assim e pensou, isso vai me marcar pra sempre? Uma coisa só que eu queria te perguntar, e que assim, não que um trilhão de coisas, mas uma coisa que tu chegou e disse assim, isso me marcou. Muita coisa me marcou lá, tipo, em diferentes aspectos, né? Mas uma delas é que eu tava no meio de muitas pessoas muito importantes mesmo, assim, pessoas que eu nunca imaginei, é porque eu não pude colocar a foto aqui, mas eu tirei uma foto com a Giada Arney, eu não sei o como ser muito famoso para todo mundo, mas a Giada Arney, por exemplo, ela é uma das astrobiólogas mais fantásticas que existe na face da Terra. Toda pessoa que fosse estudar isso vai em algum momento se esbarrar com o paper dela, e é tipo uns papers assim, de alto nível, assim, de todo mundo cita, todo mundo quer trabalhar com ela. E aí a pessoa super humilde. Mas assim, para além do profissional, pessoal. Não, eu vou chegar lá. Tá. Tipo, então, como eu tô falando, eu me senti muito deslocada. No sentido de que eu era a única nordestina que estava lá. A outra, pessoalmente, era a Thaísa, que eu mostrei aqui na foto. E a outra a Raíssa, só que a Raíssa estava trabalhando na organização. As outras duas eram brasileiros, né? Que estavam lá, estavam no modo online. Então só tinha eu e a Thaís, só que a Thaís é professora. Então eu tava fazendo pesquisa, eu até falei pro Cleber, tô até com vontade de chorar. Pergunta pessoal demais. Não, para de gravação. Principalmente por mulheres. Porque existe um machismo intrínseco ainda. Eu digo isso porque, como eu já participei de comissões de aprovar projeto e tudo mais, existe sempre uma desconfiança do que as mulheres fazem. E quando a gente vê uma nordestina que nem a Sara, assim como a Raíssa, que o mundo é pequeno agora para elas, tá? E tem toda aí uma vida pela frente na ciência e tudo, cara, é inacreditável. Tá? Mas eles são os protagonistas. Eu sou um cara que fica ali na cortina, porque deixa o potencial natural, autêntico se desenvolver. Eu não gosto de pegar assim, faça isso, faça aquilo. Então o Kleber e a Sara, todos na verdade, né, que fazem parte do time, né, sabe que eu valorizo muito a autenticidade. Você tem que ser autêntico. Para ser autêntico tem que se amar. E o primeiro sinal de amor que eles têm por eles mesmos é o fato de eles depositarem confiança neles, no potencial que eles têm e seguir em frente, velho. Porque não é fácil. A gente aqui está dentro do departamento nota 7, mas eles vêm me acompanhando há um bom tempo aqui, sabem da dificuldade até de conseguir uma sala para o grupo. Eu venho brigando constantemente, agora que eu consegui, dentro do departamento, que instituir uma comissão que vai avaliar o espaço para a gente ter uma sala do Stellar Team. Criar o nosso observatório remoto, aqui dentro do departamento. Mas certamente nada disso seria possível se não tivesse cabeças pensantes que nem vocês.
Seria impossível. Não se faz ciência sozinho. A ciência se faz de forma coletiva. E o papel de cada um disso aí, mesmo que naquele momento você pode achar que seja, eu não fiz quase nada, ou eu ainda estou engateando, só a sua presença já é importante. Existe um estímulo natural que a gente tem, que é o fato da gente viver de forma coletiva e principalmente da gente se ajudar. E aí o que a gente vê é o imenso trabalho do Kleber e da Sara, porque eu venho acompanhando eles e eu acho que ainda nem percebem que eu estou lá. Porque eu quero que eles brilhem mesmo. Não faz o menor sentido um orientador querer que a sua cria científica seja inferior. Só um egoísmo narcisista que é isso. Eu não pelo contrário. Eu quero que eles brilhem mais. E eles estão no caminho certo. Isso é o primeiro passo. Né? Outras lágrimas serão derramadas. Mas são por um motivo muito especial, que é a conquista. Isso aí que é o importante. Então, parabéns a todos, parabéns.